Era Vargas, DIP e o rádio. Para entendermos um pouco mais, Eu sei que governei como ninguém, mandei no provisório muito bem, conciliando, intervindo também. Pararatá, pararatá, pararatá. A compra do café não ia bem. A Constituição você não tem, fui nomeando o tenente interventor. Sou Getúlio Vargas, que você tá pensando no Constitucional. Continuei mandando, tem a A e B, mas a NL vou eliminar, é comunista, assim não dá. Com o plano Cohen entrei no Estado Novo, o aço e o ferro, o petróleo é o que eu mais quero. A mulher votando, com leis trabalhando e o DIP a controlar, controlar, controlar. Sou Getúlio Vargas, que você tá pensando no Constitucional. Continuei mandando, tem A e B, mas a NL vou eliminar, é comunista, assim não dá. Com o plano Cohen entrei no Estado Novo, o aço e o ferro, petróleo é o que eu mais quero. A mulher votando, com leis trabalhando e o DIP a controlar. a instalação de um regime ditatorial varguista trilhou uma nova página na história do cenário cultural brasileiro. Acompanhando de perto o desenvolvimento dos meios de comunicação no Brasil, o governo Getúlio Vargas teve nítida preocupação em censurar e orientar as ideias dos programas divulgados nesse período. Para tanto, foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que passou a regulamentar o material publicado nos rádios, jornais, cinemas e revistas dessa época. Além do controle, o DIP também fez claro o uso dos meios de comunicação como instrumento elogioso ao regime e disseminador de sentimento nacionalista. Nas escolas, os técnicos do governo passaram a se preocupar com a produção de material didático que pudesse desenvolver um sentimento de forte apelo nacionalista. Dessa forma, o interesse estatal e a monação se fundiam em um mesmo discurso que deveria se configurar harmonicamente. Nas redações de jornais, a possibilidade de se divulgar alguma notícia contra Getúlio Vargas era minimizada de todas as formas possíveis. Se por acaso o DIP considerasse alguma notícia, artigo ou coluna subversivo, o Estado tinha poderes para fechar empresas de comunicação ou suspender o fornecimento de papel ao jornal. Além disso, os veículos que faziam propaganda positiva do Estado Novo eram agraciados com a compra de seu espaço publicitário para propaganda oficial. Esse mesmo tom de intervenção e incentivo também foi empregado junto às primeiras estações de rádio que se firmavam no Brasil. Muitos compositores dessa época recebiam dinheiro em troca de fabricações de músicas que exaltassem o Brasil e a figura de Getúlio Vargas. Em várias ocasiões, o DIP proibiu a gravação de sambas que tematizavam a figura do malandro, que era completamente contrária ao ideal de valorização do trabalho defendido. Um dos mais conhecidos programas de rádio dessa época foi A Hora do Brasil, momento que todas as rádios do país transmitiam uma série de matérias radiofônicas que exaltavam as realizações do governo Getúlio Vargas. Dessa maneira, Vargas procurava legitimar seu regime político, dando a ele um tom providencial e soberano que devia ser exaltado por todos os brasileiros. Há quem considere o DIP como um superministério de Vargas, pedra basilar em seu esquema de sustentação. A gigantesca burocracia do DIP era ainda composta por filiais denominadas Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, presentes em cada um dos estados brasileiros. A DIP cabia a importante tarefa de difundir o ideário do Estado Novo junto com as repartições públicas, por meio da distribuição de retratos oficiais do presidente. O DIP dedicava parte de seus recursos à censura aos meios de comunicação brasileiros. Nada escapava aos olhos atentos dos censores, em que, em 1942, chegavam a proibir a veiculação de programas de rádio e músicas, fosse pelo conteúdo nocivo aos interesses da pátria, fosse pela letra moral questionável
sobretudo em se tratando das marchas de carnaval. A divisão de cinema e teatro responsabilizava-se não só pelo conteúdo das produções brasileiras nesses setores, como pelo incentivo de realizações que tivessem por objetivo a divulgação dos feitos de Vargas e de seu governo. O rádio obteve um papel muito importante na época da Era Vargas. Inicialmente, o rádio era um meio de comunicação das elites, e só depois, na década de 30, no governo presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de atingir toda a população, transformou-se em um meio de comunicação de massa, voltado à diversão e entretenimento do povo brasileiro. Foi então que, em meio a tanto sucesso, Vargas resolveu explorar a rádio e passou a utilizá-lo como um grande aliado político, sendo um meio de divulgação de seu governo internamente e externamente, forma de repressão e criando mecanismo para difundir seus interesses para o Brasil durante o período que estava no poder. A partir desses princípios, instituiu as emissoras de rádio brasileiras a transmitirem obrigatoriamente o programa Hora do Brasil, com o objetivo de tornar públicas as realizações do governo e esclarecer a opinião pública sobre os problemas circunstanciais. Durante o Estado Novo também surge mais de uma emissora de rádio oficial, a Rádio Mauá, que associava a imagem de Vargas como aquele que proporcionava bem aos trabalhadores brasileiros, influenciando os ouvintes. Era por causa da rádio que os grandes discursos populistas do presidente eram amplamente ouvidos, e por causa de seu forte apelo, o presidente ficou conhecido como o pai dos pobres durante a era que levou seu nome. Bom, se for pro bem de todos, eu explico. Vamos lá. Departamento de Imprensa e Propaganda. Foi criado por um decreto presidencial de Vargas, em 1939, que ele tinha o objetivo de censurar. Censurar ideias. Ele não queria que ninguém falasse mal do governo dele. Ele queria censurar TV, rádio, jornais, revistas, tudo que fosse tipo de comunicação que fosse criticá-lo. E queria que propagasse a ideia do Estado Novo. Então, e com isso, ele queria só fazer elogio ao governo dele. Ele não queria que ninguém reclamasse de nada sobre o governo, nada sobre ele. Ele só queria botar as coisas boas e do jeito que ele queria. Ele não queria a opinião de ninguém. Se você não gostasse, o problema era seu. Mas tinha que seguir tudo. Se você não seguisse o DIP, você era preso, você podia ser morto, você podia ser expulso do Brasil, entre outras coisas. Então, esse é um pouquinho do resumo sobre o que é DIP. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor. Bom, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o rádio. A gente já sabe que Vargas era um cara muito inteligente, assim, para benefício próprio. Então, no começo do governo de Vargas, a rádio era somente para elite. A partir da década de 30, mais ou menos no meado do governo de Vargas, ela passou a ser de comunicação em massa. Ele começou a perceber que o rádio podia ser um grande aliado para ele. Por quê? O rádio falaria só o que ele queria, tirando as dúvidas da população e deixando ele bem com todo mundo. Isso foi criado a Hora do Brasil, tornando pública as realizações do governo e as dúvidas da população. E temos a grande rádio Mauá, que associava Vargas como o pai dos pobres. Mas por que Vargas, pai dos pobres e tal? Porque eles associavam a imagem de Vargas como o bem dos trabalhadores. Então, isso foi um pouquinho sobre a rádio. E uma curiosidade, que eu não sei se vocês sabem, que hoje em dia a gente tem a Voz do Brasil por causa da Hora do Brasil do período de Vargas. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe. Teve algumas mudanças assim pequenas, mas o objetivo continua sendo o mesmo. Então esse foi um pouquinho sobre a rádio para vocês.